vereadores, a todo esse público presente, a todos os nossos ouvintes. Em nome de Deus, declaro aberta a 17ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Nos termos da Lei Municipal 2828/2020, solicito que o vereador William Bidial faça uma breve oração para darmos início aos nossos trabalhos legislativos. Quero desejar uma boa noite aos vereadores, aos presentes dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Jaguariúna e a todos depois que estarão assistindo pelo YouTube. Vamos falar com Deus nesse momento, agradecer, porque a sua graça mantém-nos de pé. Pai Celestial, nós estamos na Tua presença e queremos agradecer o Senhor pelo dom da vida. O Senhor tem sido bom em todo o tempo, e em todo o tempo o Senhor tem sido bom. Nos ensina, Senhor, a fazer o melhor para a nossa cidade, para o povo de Jaguariúna. É por isso que estamos aqui, é por isso que o povo confiou o seu voto a nós. Pai, nós pedimos a Tua proteção e a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nos termos do artigo 148 do Regimento Interno dessa Casa, solicito ao vereador primeiro secretário que proceda à chamada nominal dos vereadores. Senhor presidente, está ausente o vereador Marquito, Alencar e o Vinícius. Os demais estão presentes. Justifico a ausência do vereador Alencar e justifico a ausência do vereador Vinícius. O vereador Marquito José Marcos Peça Filho ainda não comunicou. Estando o número suficiente de vereadores para dar início aos trabalhos, coloco em discussão a ata interior da última sessão ordinária. Os vereadores está em discussão. Não havendo o vereador que discutir, coloco a ata da sessão anterior em votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Dando prosseguimento à sessão, ainda no espaço dedicado ao expediente, solicito ao primeiro secretário ou a quem designar que faça a leitura de documentos e correspondências recebidas. Solicito aqui o senhor Rafael Pumim fazer a leitura da ordem do dia. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, público presente. Temos o ofício de número 300/2025, de 3 de junho, do gabinete do prefeito. Resposta ao ofício 086/GAB 2025 da Câmara Municipal de Jaguariúna. Senhor presidente, através do presente, ao passo que cumprimentamos com especial apreço, vimos a presença de Vossa Excelência em atenção ao ofício número 086/GAB 2025, de vossa autoria, comunicar para a sua ciência de seus pares com relação às indicações propostas pelos nobres edis integrantes desta Igreja Casa de Leis. Aprovar a sessão ordinária no dia 27 de maio de 2025, que tais proposições foram encaminhadas às secretarias municipais competentes conforme segue. Sem mais, aproveitamos o momento para enviar os nossos cordiais cumprimentos. Atenciosamente assina o prefeito municipal José Slobodá. Temos o ofício número 11/2025, do gabinete do vereador Alencar Alves de Melo, datado de 2 de junho. Excelentíssimo senhor presidente Dimas Alberto Faria Correia, venho por meio do presente comunicar que o vereador Alencar Alves de Melo não estará presente na sessão do dia 3 de junho de 2025, devido a uma agenda importante na cidade de Curitiba, onde o mesmo estará reunido com o secretário de Esporte e Saúde, juntamente com os deputados estaduais Adão Litro e Moacir Fadel, e também visita o Departamento de Trânsito, o DETRAN, acertando detalhes sobre emendas parlamentares que foram conquistadas para o benefício do município, no valor de R$1 milhão. Sem mais, aproveitamos o momento e, certo de poder contar com vossa costumeira atenção, antecipo meus sinceros agradecimentos. Respeitosamente, assina o vereador Alencar Alves de Melo. Temos o ofício número 4/2025, do gabinete do vereador Vinícius Cava Guimarães, datado de 3 de junho. A presidência da Câmara Municipal de Jaguariúna, excelentíssimo senhor vereador Dimas Alberto Faria Correia, presidente. Em atendimento ao dever de formalmente comunicar, venho por meio deste informar que o vereador Vinícius Cava Guimarães, membro desta Casa Legislativa, não poderá comparecer à sessão ordinária de hoje, 3 de junho de 2025, em razão de uma viagem previamente agendada. Infelizmente, devido ao imprevisto ocorrido em seu trajeto, o nobre vereador não conseguirá retornar à cidade a tempo de participar dos trabalhos previstos para esta data. Certo de sua compreensão, reiteramos os protestos de elevada consideração e respeito, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Cordialmente assina Jean Bruno da Conceição dos Santos, assessor parlamentar do vereador Vinícius Cava Guimarães. Temos a seguinte ordem do dia, 3 de junho de 2025.
como segunda discussão e votação o projeto de lei número 27/2025, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por ementa: institui no município de Jaguariúva, estado do Paraná, a Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril, e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 28/2025, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por ementa: dispõe sobre a proibição da contratação de shows, artistas e eventos que promovam apologia ao crime organizado, sexualidade explícita, prostituição ou ao uso de drogas no município de Jaguariúva, estado do Paraná, bem como a utilização e execução de músicas com tais conteúdos em todas as escolas e centros municipais de educação infantil e CMEIs da Rede Pública Municipal de Ensino. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 48/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal para o Esporte e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 50/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 4º do artigo 1º da Lei Municipal número 2021/2009, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública e da outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 57/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e da outras providências. Como votação única, as seguintes indicações: a de número 60, de autoria do Edil William Abdiel da Silva, sugerindo que transmita ao vivo as audiências públicas de apresentação dos quadrimestres anuais pela Rádio Jaguariúva e via live no Facebook, garantindo o acompanhamento em tempo real pelos cidadãos e reforçando a transparência da administração municipal. Indicação número 61, de autoria do Edil William Abdiel da Silva, sugerindo a implantação de um protocolo digital entre as secretarias e a Câmara Municipal, com o Executivo, visando agilizar a comunicação institucional, promovendo eficiência no fluxo de informações, garantir maior transparência nas ações administrativas e reduzir significativamente os custos com impressão e insumos, reforçando a economia e a agilidade na gestão pública. Indicação número 62, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, sugerindo que se realize de forma imediata a poda da Copa da Árvore Sibipiruna, situada na calçada da Praia José Gonçalves, na Cidade Alta, tendo em vista que suas folhagens obstruem a iluminação do superposte e compromete a segurança pública local, garantindo assim a proteção e o bem-estar de todos os munícipes. Indicação número 28, de autoria do Edil Francilei Baitala de Oliveira, sugerindo a extensão do sentido único de circulação na rua Professora Marieta Camargo até a rua Nabor Pedro Mascarenhas, com o objetivo de melhorar a organização do tráfego e aumentar a segurança viária na região. Indicação número 6, de autoria do Edil Ademar da Costa Passos, sugerindo que sejam realizadas os seguintes serviços no bairro Jardim São Roque: a operação tapa-buracos na rua Matadouro e nas demais ruas que fazem ligação com essa via principal, com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e segurança para motoristas e pedestres. Serviços de limpeza urbana em todo o bairro Jardim São Roque, incluindo varrição, retirada de entulhos e manutenção geral da limpeza pública, atendendo aos pedidos dos moradores. Indicação número 7, de autoria do Edil Ademar da Costa Passos, sugerindo que sejam realizados com urgência os serviços no bairro Lagoão, cascalhamento de toda a extensão do beco, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para pedestres e veículos, limpeza e roçara do beco Olga Corturek, localizado em frente à Escola Municipal Elza Batista da Fonseca, retirada de entulhos e mato acumulado no local, atendendo aos pedidos dos moradores. Indicação número 130, de autoria do Edil Alan Tafarel Cardoso Monteiro, sugerindo que realize com urgência serviço de manutenção na rua José Adelviro Lemes, no bairro Pedrinha 2, onde o calçamento em poliedro irregular foi severamente danificado. A rua é bastante íngreme e, com o tempo, os poliedros se soltaram, abrindo diversos buracos e tornando o trecho completamente intransitável. Atualmente, não há condições de passagem para veículos e os moradores relatam que o acesso à rua está praticamente perdido. Embora tenha havido um serviço de manutenção no ano 2023, o problema retornou, sendo necessário um novo reparo mais duradouro, a pedido dos moradores. Indicação número 131, de autoria do Edil Alan Cardoso, sugerindo que realize serviço de tapa-buraco na rua Domingos Espírito Santo, em frente ao número 192, no bairro Matadouro, a pedido dos moradores da localidade. Indicação número 132, de autoria do Edil Alan Cardoso,
sugerindo que realize com urgência a reparação na ponte situada na rua Durvalim de Azevedo, ao lado da Agropecuária Santoni. A cabeceira da ponte está cedendo, representando risco iminente de desabamento e uma possível tragédia. A situação preocupa os moradores e usuários da via, pois se trata de uma estrutura essencial que liga o centro ao bairro Fluviópolis, sendo de tráfego constante tanto de veículos quanto de pedestres. Indicação número 39, de autoria do Edil Samuel da Silva, sugerindo que a Transpem ofereça mais um ônibus, especialmente durante os horários de pico, como 7h30, meio-dia e 18 horas, para atender a demanda de passageiros. Há relatos de que os ônibus estão superlotados e, em algumas ocasiões, não param devido a isso. Indicação número 40, de autoria do Edil Samuel da Silva, sugerindo efetuar reparos imediatos nos buracos da rua Professor Antônio Lopes Fernandes, no bairro Vila Isabel, devido ao aumento progressivo das cavidades no final desta via. Senhor presidente, esta é a ordem do dia. Terminou? Terminou? Obrigado, senhor Rafael. Registro a presença do vereador José Marcos Peça Filho. Na sequência, passamos ao grande expediente, espaço dedicado ao uso da tribuna pelos senhores vereadores, previamente inscritos. Lembrando que nos termos do parágrafo 2º do artigo 155 do Regimento Interno, os vereadores inscritos serão chamados em ordem alfabética com rodízio semanal. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 6 vereadores inscritos e está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aí presente. Nominar alguns companheiros que aí estão, secretário Mendes, nosso amigo Farinha, que se faz presente aí hoje, Zé do Chapéu, Sebastião, professor Valdir Meireles também, né? E o Deabre, o Jonathan, que veio lá do sertão hoje com um chapéuzão aqui, representando a área sertaneja, né? E meu amigo Hélio do Cidúlio, que se faz presente aí, meu vizinho de grito, né? E a todos os senhores cidadãos jaguarivenses, todos os meios de comunicação que se faz presente, nosso boa noite. Quero iniciar a minha fala agradecendo e parabenizando o Executivo Municipal, na pessoa do prefeito Juca e também todas as secretarias envolvidas, saúde, educação, finanças, infraestrutura, enfim, todas, pela transparência e seriedade na apresentação das metas fiscais do município, seja do primeiro quadrimestre nosso, foi apresentado aqui, dia 29. Então, realizado com chave de ouro, eu digo. Esse tipo de prestação de contas é fundamental para fortalecer a confiança da população na gestão pública e reafirmar compromisso com responsabilidade e a boa governança. Ter acesso às informações com espaço para diálogo e esclarecimentos é um sinal de respeito com o cidadão e com a nossa Casa Legislativa. Aproveito também para fazer um convite especial, em nome da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com o senhor Givael, para o evento de conscientização ambiental que acontecerá nesta sexta-feira, dia 6, a partir das 8 horas da manhã, ao Parque Beira Rio, ação e atividades educativas na limpeza do rio, com o objetivo de mobilizar a comunidade para a preservação dos nossos recursos naturais. Quero aqui parabenizar o secretário e toda a sua equipe pela iniciativa. Atitudes como esta são exemplo à cidadania e responsabilidade ambiental e envolvimento com o futuro da nossa cidade. Também
quero dizer que participei durante essa semana, junto com o senhor prefeito municipal e toda a equipe, sobre o Maio Amarelo, lá na Praça Getúlio Vargas, né? São ação de segurança, ação de, assim, mobilizando tudo o que nós, motoristas, todas as pessoas que trafegam, os cuidados que devem ter. Então é um programa, acho que é do Estado do Paraná, através do Detran, essa ação do Maio Amarelo, e é um alerta a todos os motoristas, os cuidados principais que têm para com a segurança nossa e dos que transitam. Também destaco, nessa noite, a indicação de minha autoria, encaminhado ao Executivo, sugerindo a extensão no sentido único da Rua Marieta Camargo até a Rua Nabor Ferreira Mascarenha. Qual que é essa rua? Essa rua é a rua que passa pelo Mercado de Uriche e vai até lá embaixo, na Rua Nabor Pedro Mascarenha. Por quê? Assim, é difícil para a gente explicar, mas ali em frente ao Hotel Califórnia e o Mercado do Bolinha, tem dia que é impossível passar 2 carros ali, e às vezes muitos acabam perdendo espelho do carro ali, porque não cabe 2 carros indo e voltando. Então, é uma sugestão para a nossa segurança, para o trânsito, fluir melhor, fazendo ou um lado só de estacionamento ali naquele local, ou por outro lado, uma rua indo e a outra voltando. E desta forma valoriza mais também a rua que passa por frente do Mercado Uriche, né? Então, desta forma, eu acho que eu vou conversar lá com o setor de segurança, vou até passar uma cópia dessa indicação para o Gumercindo, nosso secretário de Segurança, para que tome as medidas cabíveis. Gostaria também de reforçar a importância da campanha do agasalho, promovida pela nossa primeira-dama, Dona Creia, Secretaria de Desenvolvimento Social. O frio já chegou e muitas famílias da nossa cidade têm dificuldades para se aquecer. Então, está iniciando esta arrecadação de roupas e cobertor, enfim, tudo aquilo que esquenta a nossa gente, né? Para não deixar. E os locais para serem entregues: a Lotérica, Rádio Jaguariaíva, a Ciaja, a Prefeitura Municipal, Sicredi, Caixa Econômica e muitos outros locais onde serão indicados ainda. Pelo que eu vi falar, tem 50 estabelecimentos aí para serem colocados essas doações, e que é muito importante. E aí a nossa secretária de Desenvolvimento Social, a Dona Creia, ela fará a distribuição junto com uma organização do comércio da nossa cidade. Importante também lembrar, eu tive em conversa ontem com o prefeito, perguntei o que tem de novo, prefeito. E ele disse, o que tem de novo são mais 50 casas para nós colocar lá no sub-50. Então, parabéns, senhor prefeito, e é disso que nós precisamos. Moradia para nossa gente e chega de pagar aluguel, né? Então, continua. Os moradores que estão pagando aluguel e que se enquadram dentro desses programas, desçam até a Secretaria de Habitação, façam suas inscrições, e é isso que nós queremos. Pessoal morando bem, né? E finalizo agradecendo a atenção de todos, desejando uma semana de trabalho produtiva, reafirmando o nosso compromisso com a população de Jaguariaíva, e seguimos juntos, com responsabilidade, diálogo e dedicação. Muito obrigado, boa noite a todos, Deus abençoe. Está com a palavra o vereador Marquito. Com a permissão do presidente da casa, para que fale aqui mesmo, no meu assento. E estendo meus agradecimentos aos demais colegas que fazem parte do colegiado do Legislativo, e faço das palavras do meu querido amigo vereador Francilei os agradecimentos a todos os presentes hoje aqui no plenário da Câmara Municipal e aos nossos queridos ouvintes da cidade de Jaguariaíva e os bairros, né? Meu tempo é curto, eu gostaria de abordar um assunto referente ao trânsito.
nós estamos com um problema no trânsito de Jaguariúna meio caótico, principalmente na avenida, né? A questão de estacionamento é um assunto que precisamos todos nós, colegas dessa casa, juntamente com o senhor prefeito municipal. É um assunto polêmico, difícil, mas há de ser estudado de forma que venha a contenta a todos, né? Uma das preocupações também que eu vejo, e eu acho que os colegas que estão aqui, os presentes e os ouvintes da Rádio Jaguariúna, já se depararam com uma situação que eu vou relatar. Quando a gente está descendo, né, da parte alta da cidade e vai pegar a rotatória para chegar passando pela ponte de concreto, tem um ponto cego. E o que acontece? Já aconteceu comigo, eu tenho certeza que com os demais colegas também. A gente se depara com pedestres atravessando a ponte. Principalmente quando a gente está descendo na rotatória, você dá de frente com o pedestre, porque a faixa contrária, os carros pararam para essas pessoas passarem. A preferência é do pedestre. O problema é que ali tem um ponto cego que faz com que a gente corra o risco de repente, um atropelamento ou uma freada brusca e o que vem, né, atrás acaba colidindo com o carro, né, com o carro da gente, ou com outro carro que venha, de repente, a frear com relação a essa consequência. Então, isso já aconteceu, acho que com quase todos nós, e para que a gente possa evitar um dano maior, Francilei, eu vou fazer através de uma indicação, assinado com todos os colegas, um redutor de velocidade, mas não é uma lombada. É um termo, vou usar um termo popular, que sempre foi usado, a tartaruga, né? Que é chamado um tachão refletivo, que isso faz com que o carro reduza a velocidade, principalmente quando chega antes da rotatória, não aquele que segue reto, que vai para o lagoão, porque ele não tem problema. Mas o que faz a rotatória e entra na ponte de concreto, a gente está vendo, né? Eu já passei por isso, né? Já levei susto de me deparar com pessoas, com criança, passando em frente, porque a pista contrária parou para o pedestre passar. Então, a gente quer evitar que venha a ocorrer, né, uma consequência que, infelizmente, as coisas acontecem depois que vem acontecer, né, aí se toma providência. Então, seria basicamente essa preocupação, nesse sentido, né, eu não tive tempo hábil. A faixa de pedestre no código, né, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a preferência é do pedestre, não é do veículo, né? Então, mas é muito importante que os pedestres, né, fiquem atentos, porque às vezes um descuido, né, de nós estarmos dirigindo, às vezes aconteceu, né, um acidente que não é por vontade nossa. Outra coisa também muito importante, a gente está falando aqui, não é para criticar, é pela preocupação que nós todos estamos presenciando a velocidade, não de todos, não vamos generalizar, né? Vamos ficar bravos de eu falar aqui, mas a gente está falando para preservar a integridade física dos motoqueiros, né? Que andam numa velocidade altíssima, passam pela direita da gente, às vezes nos assustando e correndo o risco da integridade física deles, não só deles, também como dos pedestres, né? E um acidente que vem de grande monta aí, né? Então, seriam esses, né, o meu assunto, o meu tempo está expirando. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Está com a palavra o vereador Marcos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, funcionários dessa casa, ouvintes da Rádio Jaguaraíva, os internautas, Mendes aí, o John, em nome aí
agradecer a todo o público presente. Então, queria agradecer ao Poder Executivo, né, pela atenção que ele tem dado lá pelo sertão, né. Estava ali na frente da casa do vereador Marcos ali, estava bem feia a coisa ali, né, Francilei? Então, agradecer eles ali que prontamente mandaram a equipe do Marco Antônio lá e estão arrumando aquilo lá. Então, cada vez que passava um lá, gritava assim: ô vereador, vamos arrumar isso aí, né? Então tem que agradecer ao Poder Executivo de prontamente atender o pedido da população. Então, são essas as minhas palavras, né? Agradecer o pessoal do Marco Antônio, que estiveram lá. Não conseguiram concluir a obra, mas é que hoje estava chovendo, então, mas amanhã com certeza eles estarão lá para concluir. São essas as minhas palavras. O meu muito obrigado a todos. Está com a palavra o vereador Samuel. Boa noite, colegas vereadores, público aqui presente, pessoal aí que está nos ouvindo em casa, aqueles que futuramente também vão nos ouvir aí nas redes sociais, YouTube e outros canais aí. Gostaria de falar um pouquinho, pessoal, né, sobre a minha indicação de hoje, a de número 39, né, onde a gente está sugerindo aí para o nosso Poder Executivo, né, fazer uma cobrança junto à empresa Transpem, na implantação de mais ônibus aí nos horários de pico, né, no horário de manhã, do almoço e à tarde, né, que a gente está vendo a superlotação desses ônibus aí, e muitas das vezes eles acabam nem parando no ponto por, né, questão de superlotação. Né. Vimos aí a matéria do prefeito, né, anunciando o novo reajuste na tarifa, né, a gente entende, sabe que é necessário, né, tudo tem um custo, embora, né, isso daí desagrade uma parcela da população, a gente sabe que é necessário e tem que ser feito. E a gente fica muito feliz em ver ali também, né, o prefeito cobrando melhorias, né, a nova linha ali no Lagoão, no Jardim Edite. E a gente pede também essa possibilidade de estender para os demais bairros que não tem, né, que nem o Bosque da Saúde, né, e os demais aí que o pessoal tanto cobra. Então, é mais nesse sentido a minha indicação. E eu gostaria também, pessoal, né, agora a minha fala vai se direcionar um pouco à minha pessoa, ao meu posicionamento aqui dentro da Câmara. E espero que todos compreendam e não achem isso como um ataque ou uma falta de respeito a alguém. Na gestão passada, né, na legislatura passada, eu votei aqui alguns projetos, os quais eu não me orgulho. Dentre deles está a famosa taxa de lixo, né, que muita gente aí usa para se promover hoje, ou, né, para atacar de alguma forma. Né, eu votei, se fosse no dia de hoje, pode ter a certeza que eu voltaria atrás e não cometeria esse erro. Mas fiz e não há o que eu faça para desfazer. Quero também dizer para vocês que não é por eu ter errado no passado que eu vou usar os meus erros do passado para justificar erro nessa gestão. Então, quantas vezes eu achar necessário fazer vídeo, quantas vezes eu achar necessário o meu posicionamento aqui dentro para ir contra determinadas coisas. Ah, mas isso você fez no passado. Eu fiz e eu tenho a consciência que eu errei. Quando eu fiz a minha campanha agora, que eu me reelegi, eu fui cobrado, eu fui questionado muito sobre isso, e falei na sessão sequente que tivemos aqui pós-eleição. Obrigado, população, por estar me dando uma segunda oportunidade para fazer diferente, e é o que eu vou fazer. Não é comentário de fake news em redes sociais, não é grito em Câmara, não é grito em Prefeitura que vai fazer eu mudar o meu posicionamento, né? Eu vejo, né, nem levantei a questão da diária, fui criticado, né, falar, né, o vereador falando por questão de diária, por que no passado não fez isso? Eu acho engraçado, eu nunca vi dentro dessa Câmara alguém se levantar para questionar as diárias dos nossos motoristas, né, que hoje recebem uma diária de mais ou menos R$80, que para ter aí um montante de 14, 15 mil, tem que viajar o ano inteiro e se agarrar, abusar, ainda não chega nem perto disso. Então, o meu posicionamento aqui dentro vai ser esse novo, que eu me propus a fazer a partir da minha reeleição. Se eu precisar fazer vídeo, eu vou fazer. Se eu precisar ir lá naquele palanque para falar sobre isso, eu vou falar. E o que eu errei no passado, peço desculpa, né? Sei que farei, mas não vou justificar meus erros de agora com erros que eu cometi no passado. Eram essas minhas palavras. Obrigado a todos. Deus abençoe. Está com a palavra o vereador Ademar.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, meu colega Rubens, que está aí também presente, o presidente da Câmara, nosso grande Dimas, e o presidente do partido, Léo Mendes, a todos os ouvintes da Rádio Jaguariaíva, eu estendo meu boa noite. Quero agradecer hoje imensamente o meu pai, o senhor José Costa Passo, né, fazendo seus 80 anos quase já, e sempre ele lutou ali para melhorar a água do Gentil ali, né, e ele sempre ajudou o pessoal, os vizinhos ali, que na época de seca tem que levar água de um lado para o outro, e alguns ficam sem água por causa da seca, né, e não tem água instalada em todos os lugares. E eu conversando com o prefeito e com o presidente da SAMAI, né, o Rodrigo Meleque, nós conseguimos já a caixa d'água lá já, e se Deus quiser, aí, com uns 30 dias vai estar instalado já no Gentil, a água lá vai minimizar a situação. Aproveitando o gancho falando em bairro Gentil, os demais bairros também, nós vamos estar trabalhando em cima para que nós conseguimos chegar a água a todos, né? Porque tem alguns pontos que é difícil, que é poucas casas, e devido ao acesso de onde vem as fontes da água, às vezes dificulta bastante. Mas é um compromisso que eu tenho com o povo, com o pessoal da área rural, que nós vamos trabalhar empenhado com os vereadores, todos os vereadores estão me apoiando aí, para a gente conseguir ver se nós conseguimos chegar a água a toda essa comunidade. Também, conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, estive visitando alguns produtores rurais, a gente vê o empenho dos produtores rurais para alimentar a Feira Verde, alimentar as escolas, né, para que cheguem uns produtos com qualidade, só que também dificulta também a empresa quando vem chuva, às vezes a colheita, né, para eles transportar, sair. E eu, conversando com o prefeito, a gente vai dar um apoio mais para eles, né, para os produtores rurais, reforçando a saída que eles possam entregar os produtos deles de forma que chegue a tempo, para que os dias de chuva no inverno, no frio, demora muito a enxugar, e às vezes acabam atrasando a entrega, né, que a entrega tem horário, né. Tem indicação também aqui, sugerindo a realização do seguinte serviço do bairro do Jardim São Roque. O Jardim São Roque ali é um bairro velho, né, um dos bairros mais velhos nossos aqui, e eu sei que os nobres vereadores têm comentado aí, e já entraram com indicação. Eu também estou reforçando ali a Rua Matadouro, e todas as ruas que faz liga em volta ali, para fazer um serviço de tapa-buraco ali. Esse serviço vai minimizar ali o estoco, até que dá nas casas, a população ali está cobrando de mim, e conversei com o prefeito também, já disse que logo vão estar fazendo também. Tem outra educação também do Lagoão ali, do bairro do Lagoão ali, que seja realizado com urgência ali o cascalhamento da extensão do beco, ali garantindo as condições ali na rua, quero ver o nome da rua aqui, tá no beco da rua Alga Cujo, né? Ali na rua Alga Cujo, ali próxima à escola, ali também onde estão as crianças, ali é muito perigoso, um lugar complicado. Também em breve estarei entrando com umas indicações para fazer mais umas lombadas no Jardim Edite, no Lagoão, descendo ali o Lagoão, próximo ao Mercado do Lagoão, da Rua Marechal Deodoro, lá em cima também tem uns 3 lugares que os carros vêm ligeiros, já aconteceu vários acidentes. E também, aproveitando o gancho da prosa do pronunciamento do nosso do nobre vereador Marquito, que ele falou ali sobre as rotatórias ali da próxima ponte, isso é pura verdade, né? Nós temos que tomar algumas providências para evitar ali, né? Ali na hora do congestionamento, na hora de pico principalmente, né? De grande importância. São essas minhas palavras. Eu agradeço a todos. Meu boa noite. Está com a palavra o presidente Dimas. Eu deixo na palavra
Vou dar continuidade à sessão. Quero também agradecer a presença do secretário Mendes, do Leandro Farinha, motorista do prefeito Juca. Em prosseguimento, anuncio a ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que dê conhecimento das matérias em pauta. Segunda discussão e votação, projeto de lei do número 27 de 2005, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por ementa, institui no município de Jaguaraíva, estado do Paraná, a Semana Municipal da Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril, e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 28 de 2005, de autoria do vereador William Abdiel da Silva, que tem por ementa, dispõe sobre a proibição da contratação de shows, artistas e eventos que promovam apologia ao crime organizado, sexualidade explícita, prostituição ou ao uso de drogas no município de Jaguaraíva, estado do Paraná, bem como a utilização e execução de música com tais conteúdos em todas as escolas e centros municipais e de educação infantil CEMEIs, da Rede Pública Municipal de Ensino. Segunda discussão e votação, o projeto de lei do número 48 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal para Esporte e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei número 50 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 5º do artigo 1º da Lei Municipal 2021-2009, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública e das outras providências. Segunda discussão e votação do projeto de lei do número 53 de 2005, de autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e das outras providências. São esses, senhor presidente, os projetos que estão em pauta. Projeto de lei número 27 de 2025, que é de autoria do vereador William Abdiel. A Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação apresentou uma emenda. A apresentação da emenda número 14 de 2025 ao projeto de lei número 27 de 2025. Institui o município de Jaguaraíva, estado do Paraná, Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril, e da outras providências. Emendas aditivas e modificativas pretendidas. Altera a redação da emenda para maior precisão terminológica, passando a vigorar com a seguinte forma: institui no município de Jaguaraíva, estado do Paraná, a Semana Municipal de Conscientização sobre o Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril, e da outras providências. Acrescenta o artigo 5º do projeto de lei número 27 de 2025, o seguinte parágrafo único: a semana proposta passará a integrar o calendário oficial dos eventos municipais, com assinatura do relator Valdeci Cox, presidente Ademar da Costa Passos, Vinícius Guimarães, Cava Guimarães, membro, com assinatura dos três. Justificativa da emenda 14 de 2025. O projeto de lei número 27 de 2025, que institui no município de Jaguaraíva, estado do Paraná, Semana Municipal de Conscientização do Autismo, a ser comemorada anualmente na primeira semana de abril, e da outras providências. Apresenta relevante iniciativa voltada à valorização da causa do transtorno do espectro autista, promovendo ações de informação, sensibilização e inclusão. No entanto, esta comissão, no exercício de sua atribuição de zelar pela técnica legislativa e coerência normativa, propõe emendas aditivas e modificativas ao texto original, sem prejuízo ao mérito da proposição. A emenda modificativa visa alterar a redação da emenda do projeto, substituindo a expressão conscientização do autismo por conscientização sobre o autismo, adequando a terminologia correta e mais utilizada por entidades e documentos oficiais ligados à temática do autismo, conferindo ao texto maior precisão e clareza.
Já a emenda aditiva propõe o acréscimo de parágrafo único ao artigo 5º com a seguinte redação: a semana proposta passará a integrar o calendário oficial dos eventos municipais. Essa inclusão visa assegurar a efetiva institucionalização da data no calendário oficial do município, garantindo a permanência e a visibilidade da campanha de conscientização no planejamento das ações públicas anuais. Dessa forma, as emendas ora apresentadas visam o aperfeiçoamento técnico da proposta legislativa, contribuindo para sua correta aplicação e reforçando o compromisso do Poder Legislativo com a causa da inclusão e dos direitos das pessoas com autismo. Está em discussão única a emenda 14/2025 do projeto de lei número 27/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir, colocam a emenda número 14/2025 do projeto de lei número 27/2025 em votação única pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem para aprovação que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos presentes. Informo que o projeto de lei número 27/2025, de autoria do vereador William Bidiel da Silva, recebeu e teve a emenda aprovada nessa sessão, emenda 14/2025, apresentada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação, contendo modificação na emenda e acréscimo ao artigo 5º do texto original. Diante disso, esclareço que, conforme determina o artigo 215 do Regimento Interno desta Casa, se houver emendas aprovadas, será o projeto com as emendas encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para esta redija a devida ordem. Portanto, não será possível dar continuidade à segunda votação do projeto nesta mesma sessão. O projeto deve ser imediatamente remetido à Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que esta elabore a redação final, consolidando as modificações introduzidas. Ressalto que ainda, embora o plenário detenha soberania sobre o mérito das matérias legislativas, essa soberania não se sobrepõe às exigências regimentais formais e obrigatórias, como a elaboração da redação final, que assegura a clareza, a técnica legislativa e a coerência normativa do texto a ser encaminhado para a sanção. A deliberação sobre o projeto somente poderá ser retomada após o cumprimento desta etapa regimental. Então está retirado o projeto de lei da pauta de hoje, não será dada continuidade e entrará na próxima sessão, com certeza. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 28/2025, de autoria do vereador William Bidiel da Silva, que tem por ementa, dispõe sobre a proibição da contratação de shows, artistas e eventos que promovam a apologia ao crime organizado, sexualidade explícita, prostituição ou uso de drogas no município de Jaguariúna, estado do Paraná, bem como a utilização e execução de música com tais conteúdos em todas as escolas e centros municipais de educação infantil, CMEIs, da Rede Pública Municipal de Ensino. Está em segunda discussão o projeto de lei número 28/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 28/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem para aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 48/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Fundo Municipal para o Esporte e da outras providências. Projeto de lei também já passado em primeira votação, está em segunda discussão pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 48/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 50/2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o inciso 5 do artigo 1º da Lei Municipal 2021/2009, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública e da outras providências. Projeto de lei número 50/2025 em discussão, em segunda discussão pelos senhores vereadores.
Não havendo vereador que queira discutir, coloco o projeto de lei número 50/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem para aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 53/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o Sistema Municipal de Cultura, cria o Conselho Municipal de Cultura e o Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências. Projeto de lei também de conhecimento dos senhores vereadores, está em segunda discussão o projeto de lei número 53/2025 pelos senhores vereadores. Não havendo vereador que queira discutir o projeto, coloco o projeto de lei número 53/2025 em segunda votação pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Coloco todas as indicações lidas no começo da sessão em discussão pelos senhores vereadores. Senhor presidente, só gostaria de comentar a indicação, é isso? Isso, das indicações. A indicação minha 60 ali, eu estive presente na apresentação do primeiro quadrimestre e eu achei muito importante a forma como foi explicado pelos secretários detentores da pasta. Eu achei tão importante e tão objetivo na explicação e, de fato, relataram valores, por que um déficit, por que o superávit, e eu acredito que essas informações é muito importante para o nosso povo, ouvir exatamente da boca do secretário essas informações. E nós ostentamos na cidade uma rádio que é pública, né, que é da prefeitura. E através dessa indicação seria muito importante, já que é usado a estrutura da Câmara, senhor presidente, fosse gravado no YouTube, a sugestão, e também passado a quadrimestre, a explicação do quadrimestre, ao vivo na rádio. Acho que levaria a transparência maior ainda, porque eu acredito que se o povo ouvir da forma que a gente ouviu aquele dia, eu acho que fica muito claro muita coisa, desde valores usados, que às vezes a gente não consegue responder à população da mesma forma com que o secretário, fazendo a apresentação, conseguiu. E vendo isso, conversei com o meu assessor e falei, vamos fazer essa indicação, porque é de suma importância buscar essa maior transparência ainda, porque se a população poder assistir com a transparência que foi passado aqui, eu acredito que muita dúvida vai deixar de existir. Mais algum vereador quer discutir alguma indicação? Não havendo vereador que quer discutir, coloco em votação todas as indicações englobadamente pelos senhores vereadores. Os vereadores que estiverem pela aprovação, que permaneçam como estão. Não havendo manifesto ao contrário, está aprovado por todos os presentes. Seguindo o rito regimental, abrimos espaço para a parte dedicada às explicações pessoais, sendo válido lembrar que no artigo 162 e parágrafo, permite manifestação somente sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, devendo o vereador solicitar sua inscrição no decorrer da sessão, lembrando que após o anúncio dos inscritos pelo secretário, fica vedada a inscrição. Indago ao primeiro secretário se há vereadores inscritos. Senhor presidente, são 2 vereadores inscritos. Está com a palavra o vereador Marquito. Senhor presidente, em rápidas palavras, é só um complemento da fala do William com relação à audiência pública que se deu, né, dessa gestão atual. E de grande valia, né, essa divulgação para que a população veja as verbas carimbadas que vêm dentro do orçamento do município, entre elas a educação 25%, através da lei de responsabilidade fiscal do gestor, cumprir, e 15% da saúde, no qual verificamos nessa audiência pública que foi gasto 24%. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, uma boa noite e abençoada a todos. Está com a palavra o vereador Francilei. Boa noite a todos. Declino da palavra, senhor presidente. Presidente, são esses os vereadores inscritos? Então, hoje são as matérias de hoje já todas concluídas. Encerro essa sessão, agradeço a presença de todos os membros desta Casa de Leis e de pessoas que vieram nos prestigiar nesta sessão, marcando a realização
da próxima sessão ordinária para o dia 10 de junho de 2025, às 18 horas, nesse mesmo recinto ou em local previamente estabelecido. Uma boa noite a todos.